Todo ano a gente tem essa data comemorativa, que é o 12 de junho, o Dia dos Namorados e tudo mais. É uma data comercial que a gente sabe que foi inventada aí em prol de outras coisas que não necessariamente a própria celebração do amor, mas a gente entra na onda e celebra, né? E eu já tentei fazer isso outras vezes aqui no canal. Tem um vídeo de 2019 em que eu selecionei alguns livros para comentar que toda forma de amor vale amar, inclusive vou deixar aqui para vocês, mas dessa vez eu resolvi trazer outros livros diferentes para comentar com o público aqui do canal alguns casais que eu acho que são sensacionais. Então, bora lá falar da literatura e do amor representado na literatura. Uma das minhas maiores preocupações é ser realista, ser sempre pé no chão e comentar coisas com vocês de uma forma muito humanizada, né? E isso que eu tento fazer sempre nos vídeos, especialmente dentro desse tema que é um tema tão delicado e que eu sei que gera muita pressão em diversos níveis para várias pessoas. E então acho válido ressaltar que os casais que eu pensei em compartilhar aqui com vocês, esses casais da literatura, são casais muito realistas. São casais que têm os seus problemas, que têm os seus defeitos, os seus desentendimentos e que de uma forma ou de outra tentam lidar com isso. Eu acho que muito do amor, muito do relacionamento afetivo, amoroso, é sobre isso, né? Sobre saber lidar com o outro de uma forma acolhedora, de uma forma amorosa, sabendo que vai ter perrengue, que vai ter problema, que vai ter coisa para resolver juntos. Então, eu gosto sempre de desidealizar essas relações. E aí eu fiquei pensando em quais casais da literatura fazem isso e encontrei vários. Já vou comentar com vocês. Mas antes de mais nada, está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela companhia. Aproveite para dar uma olhadinha no conteúdo que eu produzo por aqui. Se gostar, se inscreva, porque isso é muito importante. Deixa um joinha nesse vídeo e compartilhe com quem também gosta de ler, porque isso ajuda muito na divulgação e no crescimento do canal. Além disso, dá uma olhadinha aqui embaixo na caixa de descrição, porque eu coloco todas as informações possíveis relacionadas a esse vídeo e também a outras coisas. Coloco os links dos meus clubes de leitura, dos apoiadores do canal e também o link de acesso ao nosso canal do Telegram, que é onde eu reúno todas as informações de tudo que eu faço nas redes. Então venham participar do canal do Telegram, fiquem por dentro de todas as informações que eu acho que vocês vão gostar também. E sabendo da minha tendência de falar demais, eu vou começar logo a comentar esses casais. Vou tentar manter uma ordem cronológica de publicação dos livros, né? Começando por os livros mais clássicos ou antigos, ou leituras primeiras, e chegando até as leituras mais recentes. E, gente, é impossível falar de amor na literatura e não falar de um dos casais mais famosos que a gente tem dentro dos nossos escritos aqui brasileiros, que é Reobaldo de Adorim, né? Então, eu li O Grande Sertão Veredas esse ano, fiquei muito impactada por essa leitura e boa parte dela é sobre o amor. O amor que acontece ou não acontece entre esses dois personagens, esses dois jagunços. E é muito bonito, ao mesmo tempo que muito desesperador, ver o amor que Reobaldo sente por Diadorim e vice-versa, sabendo que eles não podem desfrutar desse amor, pelo menos, né, não tem essa possibilidade no meio em que eles vivem, na época em que eles vivem. Afinal, são jagunços, afinal, estão em meio a uma tropa de homens que, enfim, não tem essa possibilidade de pensar nesse relacionamento. Então, o livro, boa parte dele, é a angústia do Reobaldo por amar Diadorim tão intensamente. E aí a gente tem trechos maravilhosos sobre isso. É claro que é um amor que, pelo meio, pelo contexto, pela época, ele é inviabilizado, mas que a gente se compadece, a gente sente junto com eles, vê o quão seria lindo que eles pudessem, né, viver, experienciar tudo isso de uma forma aberta. E um dos trechos que eu mais gosto, são vários os trechos, são vários trechos lindos que dá vontade da gente pintar a parede de casa com ele, fazer tatuagem, sabe? Mas eu peguei um trecho bem no comecinho aqui pra, enfim, não ser nenhum spoiler de nenhum tipo pra vocês. E ele diz o seguinte: tudo turbulindo, esperei o que vinha dele. De um aceso, de mim eu sabia. O que compunha minha opinião era que eu, as loucas, gostasse de Diadorim. E também, recesso de um modo, a raiva incerta,
por ponto de não ser possível dele gostar como queria, no honrado e no final. Ouvido meu retorcia a voz dele, que mesmo no fim de tanta exaltação, meu amor inchou, de empapar todas as folhagens, e eu ambicionando de pegar em Diadorim, carregar Diadorim nos meus braços, beijar as muitas demais vezes, sempre. É só um gostinho do que vocês podem encontrar nesse livro impecável, nessa coisa maravilhosa, nesse monumento da literatura brasileira. Ele tem trechos inesquecíveis e que a gente reproduz aí na internet, tá tudo bem também, porque vale muito mesmo espalhar essas palavras tão lindas e tão cheias de poesia. Então, o primeiro casal, que eu acho que é um casal, em certa medida, realista, sim, porque, né, muitas vezes os amores não são possíveis de serem experienciados, é um casal que encanta a gente mesmo assim, mesmo nessa não realização, né, do que seria esse relacionamento. E um parênteses aqui, eu tô falando de casais porque eu leio pouquíssimos livros que tenham, por exemplo, trisais, quadrisais, sei lá eu. Porque não é um tipo de literatura que acaba chegando muito a mim por outras questões, não por isso, mas pelo estilo de escrita que eu acabo não lendo. Então, se vocês tiverem dicas também de livros que abordem esses outros formatos de relacionamento, deixem aqui embaixo nos comentários, porque aí tanto eu quanto as pessoas que forem ler podem aproveitar e ir atrás. Seguindo aqui nas ondas, né, de casais que são bastante realistas. Um deles eu não lembrava direito, mas eu vi um post de uma editora querida falando sobre eles e eu pensei, realmente eles são ótimos para colocar nesse vídeo. E é de um dos meus livros favoritos da vida, que eu já cansei de falar aqui, Ruína e Leveza, da Júlia Dantas. Já tem resenha para esse livro, não vou fazer uma sinopse aqui, vocês podem assistir esse vídeo. Mas aqui a gente tem a Sara como protagonista e que vai fazer uma viagem, né? Ela vai para o Peru e em busca de autoconhecimento ela acaba vivenciando certas coisas, inclusive conhece um personagem que é um argentino chamado Lúcio, que é um viajante também, e eles estão nessas travessias pessoais e acabam se encontrando por lá. Eles não são dos casais mais clichês, embora seja sempre um clichê se apaixonar numa viagem, né, e tal, mas é bem mais do que isso, né, eles desenvolvem um companheirismo porque são dois estrangeiros em outro lugar, são duas pessoas muito solitárias e que dividem situações bem limites, sabe, são situações que colocam eles em lugares difíceis, e aí eles se ajudam, eles se entendem e de alguma forma estabelecem uma conexão muito profunda, ainda que breve. E aí eu vou ler um trechinho para vocês também, de algo que eu gosto bastante. Tá no final do livro, mas não considero que seja um spoiler, então não se preocupem. Foi com esses olhos transformados que olhei para Lúcio dormindo e me preenchi até transbordar com a euforia dos 3 segundos em que se decide pelo apaixonamento ou por passar ao largo. Eu havia sentido uma infinidade de coisas por Lúcio, mas esse era o momento de permitir me apaixonar ou guardá-lo em outra categoria, alguma categoria maior que a amizade, maior até que o amor romântico, e por abarcar o amor romântico, ao mesmo tempo o impossibilita. Como quase todas as coisas que nos acontecem, muito do amor é acidente, mas muito é decisão. E da mesma forma que se decide dar um salto para dentro do amor, se decide abrir caminho através dele até escapar dos seus domínios. Era um recorrido que eu tinha caminhado em passos lentos, mas agora que eu estava livre daquele antigo amor, eu estava livre da necessidade de amar e graças a essa liberdade, era com amor incondicional que eu olhava Lúcio dormir seu sono cansado. Livro da vida, fica também essa recomendação, não só por esse tema, mas por outros, mas assim, um casalzão que eu nunca esqueci. E outro desses que eu gosto bastante é um que está no livro Um Beijo de Colombina, da Adriana Lisboa, outra autora favorita minha. Já tem um vídeo aqui no canal do quadro Feito por Mulher, que eu falo só sobre a obra da Adriana Lisboa, e eu vou deixar também aqui para vocês darem uma olhada, porque assim, lá é uma exaltação pública de todos os livros dela. E esse aqui foi a minha leitura mais recente da Adriana. Eu li porque eu ganhei esse livro de presente de um inscrito aqui do canal, queridíssimo, o Samuel, inclusive um abraço, Samuel. E a gente tem aqui uma história bem diferenciada que vai tratar de uma coisa comum como a crise da escrita, de uma escritora que publicou e, enfim, não sabe se vai dar certo a carreira.
E isso é bastante clichê, mas a forma como ela trata isso, eu acho que não. Para mim, o que desse livro é a estrutura da obra, é a estrutura como ele vai apresentando, né, esses eventos. E aí tem um casal que eu acho super pé no chão, que eu acho, assim, muito legal de ver representado, porque eles vão focar nessas coisas cotidianas do amor e do relacionamento, né? Eles não vão ficar falando de algo idealista. Eles vão mostrar o quanto o amor tá nesses detalhezinhos, né? O quanto o amor tá na convivência diária. E aí tem um trecho que eu quero ler para vocês para dar um gostinho sobre isso. Diz assim: o amor, se existe, não é uma entidade. O amor é 1 milhão de pequenas coisas. Não é possível ter uma ideia genérica do que seja o amor ou procurar dicionarizá-lo. O amor é uma flor murcha, um marcador amarelo de textos, um disquete de computador, uma chave de fenda, um quadro de avisos onde se espeta um bilhete, um peso de papel azul que reproduz o globo terrestre, uma cama desfeita ao meio-dia e um copo d'água pela metade, folhas secas que o vento varreu para dentro de casa, um vulto sombrio nos olhos por causa de uma discussão com alguém, a pequena escultura mexicana de um pássaro, guardanapos de papel sobre a mesa de cabeceira, alguém que martela um prego em outro apartamento, uma lista telefônica aberta e mais nada. É isso, esse é um dos que eu mais gosto por essa realidade que eu falei para vocês, e tem outros trechos muito marcantes nesse livro, fica a minha recomendação forte também dessa leitura. Outra leitura que traz isso de uma forma bastante diferenciada é o Sweet Tóquio, da Giovanna Madalosso, e eu também já falei bastante sobre esse livro aqui e sobre toda a obra da Giovanna nesse vídeo, que é outro episódio do quadro Feito por Mulher, e eu espero que vocês assistam caso ainda não tenham visto, porque a Giovanna é uma escritora que merece muito mais atenção. Eu amo o estilo da escrita dela e ela é uma querida, ela é super acessível, ela conversa muito com seus leitores e é sempre um prazer poder trocar uma ideia com ela. E esse aqui foi enviado por ela, com autógrafo e tudo, enfim, eu gosto muito dessa troca que ela estabelece com a gente, né? E eu li imediatamente, assim que chegou, porque eu já sabia que eu ia gostar. E esse livro fala de muitas coisas, fala sobre maternidade especialmente, fala sobre o rapto de uma criança, mas não é só isso. A gente tem aqui também um outro relacionamento que eu acho incrível, que é muito explosivo e efêmero, mas que marca muito a gente pela forma sincera como essas personagens se relacionam, e é a Fernanda e a Yara. A Fernanda é uma mulher típica, executiva, bem-sucedida, que tem bastante dinheiro, que mora em São Paulo, não sei o quê, que tem uma vida louca e que conhece a Yara, que é uma pesquisadora, uma bióloga, que vai lá, se mete no mato e mergulha para tirar foto de jacaré e vai para o meio do mato. Então, elas são muito opostas, mas ao mesmo tempo isso faz com que elas tenham uma troca muito interessante, muito rica, e eu acho fantástica a forma como ela faz isso. Mesmo porque a Fernanda, essa personagem, não sabia nada sobre se relacionar com mulher, ela até então só tinha se relacionado com homens, e essa descoberta toda também é muito bonita de acompanhar. Um trecho que eu vou ler para vocês é desse encantamento que a personagem provoca na Fernanda. Falando sobre esse amor, ela diz: nem sempre a transação é justa. Ando recebendo menos do que estou entregando. Dividendos da paixão. Nada que atenue o meu jeito de olhar para ela, encantada com coisas banais. Por exemplo, a forma como seguro o baseado. Até seu papo, ralentado pela erva, que irritaria qualquer pessoa em estado de sanidade normal, me dá um certo barato. Gosto de vê-la nadando na contramão da produtividade, fazendo o oposto do que faço no meu trabalho. Se comprimo histórias em blocos de 10 minutos, em séries de 8 episódios, ela transforma as dela em odisseias, como se de fato vivesse num mundo que tanto ama, regido pelos ciclos da natureza e não pelas demandas urgentes dos seus smartphones. Isso e seus seios levemente caídos, como suas pálpebras agora levemente caídas, me fazem arrancar o baseado da sua mão e beijá-la. Leitura muito, muito recomendada por essas e por outras histórias que tem aqui dentro. E outra leitura recente que eu fiz e que me marcou bastante, justamente por esse casal que acabou gerando cenas que me marcaram, né, que ficaram assim muito fortes para mim, é o Maria Altamira, da Maria José Silveira, escritora brasileira também. E aqui a gente tem duas personagens principais, a gente tem a Altamira e a gente tem também a Leli, que é a sua mãe. Mas o que eu vou falar aqui pra vocês é especificamente sobre a personagem Leli. Eu já fiz um vídeo sobre esse livro também, vou deixar linkado aqui pra vocês verem.
e lá eu falei sobre outros aspectos do livro, mas aqui eu vou destacar um relacionamento que eu achei muito improvável, mas que eu gostei de ver. A Lili, em certo ponto da história, ela acaba conhecendo um cara num bar, ela tocava, né? Ela vivia dos trocados que recebia com a música, e esse cara se engraça por ela e começa a convidar, né, ela para sentar junto com ele, conta umas histórias engraçadas, e ela é uma personagem super fechada. E esse cara, o Manu, ele é indígena, né? Então ele tem uma outra cultura, um outro tipo de pensamento do que a gente está acostumado a ver, assim como ela também. E é muito bonito ver como eles vão se entregando, como eles vão se abrindo e recebendo esse amor que eles não estavam acostumados a receber. Um dos trechos que eu mais gosto é esse aqui. Manuel lhe dizia: "Quero brincar com tu, vem comigo pra minha rede, vou fazer tu rir, até dizer não aguento mais, tu vai gostar, magrelinha." Ela achava graça desse jeito dele de convidar, de chamar, e não de querer forçar. Achava graça naquela corte tão desconhecida. Dizia não. "Quero não", dizia. "Nem sei mais." Manuel insistia, toda noite vinha ali e insistia. "Tu vai gostar da minha rede", dizia. "Vem, magrela, vem rir comigo." E tanta graça fez, tanto insistiu, que foi o primeiro homem, depois de Miguelito, com quem a Leli, culebra de los infiernos, deitou por vontade própria, na rede do quarto do barraco onde ele dormia. Outra coisa que eu gosto muito desse casal é que ele gera uma frase que se repete ao longo do livro. E depois disso, né, ela fala que ela riu a sua tossezinha. O máximo que ela conseguia rir era um riso abafado, né, um riso interno. E aí o Manu é o personagem que mais faz ela rir a tossezinha dela, sabe? Eu acho isso tão delicado, tão bonito que... Enfim, fiquei realmente encantada. E é isso, gente. Esses são os casais realistas, pé no chão, casais que são gente como a gente, que eu gostaria de destacar aqui para vocês, valorizando a nossa literatura brasileira sempre, especialmente a literatura feita por mulheres. Tem muito livro bom nessa lista e eu espero mesmo que vocês tenham ficado com vontade de conhecer um pouco mais dessas histórias, de passar por essas páginas. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia até o final do vídeo e a gente se vê no próximo.